Olá, tudo bem? Meu nome é Cássia. O nosso grupo de projeto integrador resolvemos falar sobre o tema de concreto autoadensável, a inovação que transforma alvenarias em obras de arte. Vou falar um pouquinho sobre a nossa introdução do nosso trabalho, tá? Na constante evolução da indústria da construção civil no Brasil, a busca por aprimoramentos e soluções inovadoras se tornou essencial para atender às crescentes demandas do mercado e superar os desafios enfrentados pelo setor. Nesse cenário dinâmico, o uso do concreto autoadensável em alvenarias autoportantes surge como uma proposta revolucionária, capaz de trazer ganhos expressivos em termos de eficiência e qualidade na construção. Este estudo se dedica a analisar detalhadamente o impacto e as implicações do concreto autoadensável em projetos de alvenaria na construção civil brasileira. Ao explorar essa técnica inovadora, visamos não apenas ampliar a compreensão do setor sobre suas potencialidades, mas também destacar as vantagens e desafios associados a essa abordagem. A essência do concreto autoadensável reside na inclusão de materiais finos e aditivos em sua composição, conferindo-lhe coesão e resistência à segregação, ao mesmo tempo que reduz a quantidade de água necessária para a pasta. Essa contribuição para a redução de erros, desperdícios e, consequentemente, para a elevação dos padrões de qualidade na construção civil. Assim, no contexto atual da construção civil, a busca pelo sucesso financeiro e pela excelência na entrega de projeto passa necessariamente por uma abordagem crítica e inovadora. É essencial que a indústria e os profissionais envolvidos se comprometam com a melhoria contínua, explorando novas tecnologias, capacitando mão de obras especializadas e implementando boas práticas. A compreensão profunda no desempenho do concreto autoadensável em obras de alvenaria se torna uma peça fundamental nesse processo de evolução. É através desse entendimento que podemos otimizar a utilização dessa técnica, maximizando seus benefícios em termos de qualidade, produtividade e sustentabilidade. Portanto, enfrentar os desafios e explorar as oportunidades oferecidas pelo concreto autoadensável na construção civil é um passo crucial para garantir que a indústria da construção continue e se desenvolver de maneira rentável e responsável, atendendo às necessidades da sociedade e dos clientes ao mesmo tempo em que contribui para um ambiente construído mais eficiente e duradouro. Olá, meu nome é Elton Souza, sou aluno da Faculdade de Engenharia Civil na Unisa. E hoje a gente está aqui para falar sobre o trabalho Projeto Integrador, cujo tema é a utilização do concreto autoadensável nas obras de alvenaria. Então eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo desse trabalho. É uma análise abrangente dos efeitos benéficos proporcionados pela aplicação do concreto autoadensável em obras de alvenaria, visando aprimorar o entendimento sobre suas vantagens e desafios. Além disso, busca-se desenvolver um planejamento produtivo, adaptado às demandas específicas da construção civil, com foco na otimização da utilização do concreto autoadensável e na promoção da eficiência e qualidade na execução de projetos. Objetivos específicos: avaliar a pertinência e necessidade da aplicação do concreto autoadensável em projetos de alvenaria, analisar o desempenho do concreto autoadensável em relação aos principais aspectos construtivos do sistema, comparar as características entre o concreto convencional e o concreto autoadensável, abordando elementos como resistência e capacidade. Justificativa: com o intuito de aprofundar o conhecimento nesta área e aprimorar o seu desenvolvimento, é essencial compreender as diversas aplicações deste produto, visando diferenciá-lo em relação aos concorrentes e satisfazer as demandas específicas do mercado e dos clientes. Dada a natureza dinâmica e em constante evolução da indústria da construção civil, é imperativo que se busque constantemente maneiras de atender às demandas do mercado
e dos clientes por meio de estudos, planejamento e organização. Esta pesquisa visa esclarecer dúvidas da sociedade em geral acerca da utilização do concreto autoadensável, contribuindo assim para um melhor entendimento e aproveitamento deste material na prática construtiva. Olá, sou Dejaci Ferreira, aluno NISA com RA 4444761. Estamos gravando esse vídeo para falar um pouco do nosso projeto Integrador 2, onde temos como tema o concreto autoadensável. E no desenvolvimento nós temos a expectativa de inovação com esse concreto, que ele teve a origem no Japão, no ano de 1988. E essa ideia desse concreto era para suprir a necessidade. Primeiro, que não tinha mão de obra especializada para trabalhar nas partes de vibrações dos concretos, com os vibradores. E também esse concreto, ele surgiu para que preenchesse as formas de uma forma mais homogênea, coesa. É uma maneira que eles encontraram para revolucionar a construção civil, com a maneira desse concreto, como ele vai preenchendo as formas de uma forma sem precisar de vibradores. A melhoria na construção civil, o avanço através desse concreto, ele é um avanço que a tecnologia fez uma descoberta para o melhor desempenho da construção civil, para maior durabilidade e também para a sustentabilidade. Os seus ingredientes é especial, embora esses ingredientes ele tenha um custo mais elevado, mas esse custo ele vai trazer benefício, porque ele evita algumas mãos de obra, mais trabalhadores na obra, e ele tem uma maneira especial de preencher toda a caixaria de uma maneira coesa e homogênea, pela trabalhabilidade do concreto. Na preparação desse concreto, ele é preparado de uma maneira especial, bem diferente dos outros, que o preparo dele é um preparo que a brita, que é um dos agregados, ele é a brita mais fina, né? A brita 0, e por isso ele vai tendo essa facilidade de preencher as caixarias, até mesmo nas ferragens mais estreitas, mais apertadas, ele vai preenchendo de uma forma que ele traz um acabamento muito melhor, né? No desmonte da caixaria até a sua forma de acabamento, ele vai contribuir para essa forma de acabamento. Então, é uma ideia que surgiu para revolucionar a construção civil, porém, ele tem um custo mais elevado do que o concreto comum, mas com certeza vai ser um avanço, e vai ser também um avanço para a realização de grandes obras e de maneira mais rápida, com menos custo de mão de obra. Então, é uma excelente ideia a parte desse concreto, e nós observamos e estudamos e vemos o impacto desse concreto no meio ambiente, que ele vai minimizar pelos seus ingredientes, que alguns ingredientes é reaproveitado, né? Até de outras construções que são destruídas, eles é reaproveitado alguns materiais para colocar nesse concreto, na fabricação desse concreto. Então, é uma revolução que vai trazer muito benefício à construção civil e vai trazer muita durabilidade nesse trabalho, na formação da durabilidade da construção civil, das estruturas onde esse concreto está sendo usado. Roberval Peixoto Vieira, RA 4489021, curso de Engenharia Civil, concreto autoadensável. Apesar de outras alternativas no Brasil, é tradicional o uso de concreto armado para moldar estruturas. A maior barreira para a implementação de novas tecnologias na construção civil é superar curturas existentes. O concreto autoadensável é projetado para fluir de maneira natural e coesa, sem a necessidade de compactação e vibração, preenchendo todos os vazios de formas, pois sua fluidez permite todo preenchimento de vazios
ali existente. O CA significa uma grande mudança para a construção, revolucionando e dando agilidade no processo de concretagem. Outra característica é a capacidade de minimizar a segregação dos agregados. A maioria das vezes se usa em locais de difícil acesso e em grandes obras, pois sem a necessidade de vibradores e compactação, o que possibilita uma vantagem. Uma das dificuldades e desafios é seu custo elevado, pois há vários fatores que contribuem para este aumento significativo, com adição de insumos extras e plastificantes. O concreto Portland se destaca como material muito utilizado em grandes obras, tais como barragens, canais, túneis e grandes estruturas. Os fatores essenciais são sua maleabilidade quando fresco, possibilitando a construção de vários tamanhos de formas e estruturas, tornando o concreto Portland de cimento a escolha certa. Olá, meu nome é Fábio Jorge Damasceno, sou aluno de Engenharia Civil da Unisa, RA 4591143, e o nosso projeto Integrador 2 abordou o tema concreto autoadensável. Vou falar um pouquinho do impacto produtivo do concreto autoadensável na indústria da construção, maximizando a eficiência e qualidade. Nos últimos anos, a indústria da construção tem buscado constantemente maneiras de maximizar a eficiência e a qualidade de seus projetos. Uma das inovações mais significativas que surgiram nesse contexto é o CAA, o concreto autoadensável, cujo impacto produtivo tem sido notável. O CAA revolucionou como os projetos são executados, oferecendo uma solução eficaz para desafios comuns enfrentados pelos construtores. Sua capacidade de fluir de forma natural e preencher as formas de maneira uniforme e coesa eliminou a necessidade de compactação ou vibração manual, que resultou em economia significativa de tempo e de mão de obra. Ao reduzir o tempo necessário para a concretagem, o CAA tem contribuído para o aumento da eficiência nos canteiros de obra. Os prazos de construção são encurtados, permitindo que os projetos sejam concluídos mais rapidamente e, por sua vez, reduz os custos gerais e aumenta a lucratividade para os empreiteiros e investidores. Além disso, a qualidade do acabamento proporcionado pelo concreto autoadensável é incomparável. Só a capacidade de preencher todos os espaços de forma uniforme resulta em eficiência em superfícies mais lisas e livres de imperfeições, que contribui para a durabilidade e estética das estruturas construídas. Outro aspecto importante a ser considerado é a versatilidade do CAA. Ele pode ser utilizado em uma ampla variedade de projetos e condições de construções, desde construções simples até projetos arquitetônicos complexos. Sua capacidade de se adaptar a diferentes situações torna uma escolha ideal para a gama diversificada de aplicações na indústria da construção. Além disso, o uso do concreto autoadensável também tem impactos positivos no ambiente de trabalho. Elimina a necessidade de vibração manual, reduz os esforços físicos dos trabalhadores e minimiza os riscos de lesões ocupacionais relacionadas a vibrações. Isso não apenas melhora as condições de trabalho, mas também aumenta a segurança dos operários nos canteiros de obras. Esse é as vantagens do concreto autoadensável hoje em dia utilizado nas grandes indústrias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada nesse projeto. O estudo em pauta foi conduzido por meio de uma minuciosa revisão bibliográfica, focalizando o impacto produtivo do emprego do concreto autoadensável em obras de alvenaria autossuportante. O propósito primordial consistiu em estabelecer um embasamento teórico sólido acerca da utilização desse tipo de concreto, almejando contribuir para o avanço do conhecimento científico sobre o tema. A metodologia adotada envolveu a coleta de uma vasta gama de informações textuais, seguida de uma análise documental e bibliográfica criteriosa. O objetivo era identificar dados factuais capazes de responder às questões ou hipóteses formuladas. Como resultado desse processo, foi elaborado um texto formal que destaca os principais pontos abordados nas pesquisas realizadas. O direcionamento na pesquisa reflete a constante busca por aprimoramento das técnicas empregadas na construção civil.
Dessa forma, as investigações realizadas têm como meta aperfeiçoar a compreensão sobre a aplicação do concreto autoadensável, visando assegurar a qualidade final dos projetos estruturais. É crucial ressaltar que todas as metodologias utilizadas no estudo foram executadas conforme as normas estabelecidas pela legislação vigente, garantindo assim a ética em todas as fases do processo construtivo. Resultados e discussões. Como o desempenho estrutural, a resistência à intempérie e a durabilidade das construções são afetados pelo uso do concreto autoadensável, em comparação com o concreto convencional em projetos de construção civil. Bom, após minuciosa análise dos resultados obtidos, emerge uma visão mais nítida sobre a aplicação do concreto autoadensável em obras de alvenaria, marcando uma revolução nos processos da construção civil e promovendo maior eficiência em resultados. A adoção de um planejamento estratégico direcionado às expectativas de melhoria possibilitou uma exploração mais profunda das oportunidades para entregar um trabalho mais alinhado às demandas dos clientes e à exigência de um mercado em constante evolução. Os resultados obtidos com o presente estudo oferecem percepções valiosas sobre o desempenho do concreto autoadensável e destacam a sua importância na indústria da construção civil. Compreender o desempenho do concreto autoadensável é fundamental devido às suas implicações diretas na eficiência, qualidade e segurança das obras. Primeiramente, esse estudo forneceu evidências concretas das vantagens do CAA sobre o concreto convencional em termos de custo, acabamento, mão de obra, velocidade de execução, segurança e impacto ambiental. A redução do custo por metro cúbico de aplicação do CAA, juntamente com a garantia de excelente acabamento em concreto aparente, demonstra sua viabilidade econômica e estética. Além disso, a otimização da mão de obra e a maior rapidez na execução das obras são fatores cruciais para o cumprimento de prazos, orçamentos, aumentando a eficiência geral do projeto, a eliminação do ruído causado pelo vibrador e a diminuição do impacto ambiental com a utilização de aditivos minerais provenientes de resíduos industriais ressaltam o compromisso com a sustentabilidade na construção civil. Num setor dinâmico como a construção civil, a empresa precisa estar continuamente atualizada e pronta para atender às expectativas de seus clientes, sempre conforme as normas e regulamentações pertinentes. Neste contexto, a oferta de serviços de terraplanagem é integrada à estratégia de desenvolvimento de projetos personalizados para atender às necessidades específicas dos clientes. O compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação do cliente constituem alicerces do sucesso da empresa, impulsionando um futuro mais promissor. Segundo Tokudomi, na construção civil, uma ampla gama de atividades requer aprendizado contínuo e aplicação prática no dia a dia da obra. Desde a experiência direta na execução até a implementação prática do planejamento e comunicação aberta com os trabalhadores, a resolução de problemas específicos do setor de trabalho em equipe são aspectos essenciais a serem considerados. Teixeira propõe que o planejamento meticuloso da utilização do concreto autoadensável em obras de alvenaria autossuportante inclui uma análise cuidadosa de como as atividades seriam executadas e como o material se comportaria. Felizmente, a execução transcorreu sem contratempos, com todos os envolvidos participando ativamente e desfrutando de cada etapa do processo de construção. O concreto autoadensável é uma tecnologia relativamente nova no campo da construção civil, que vem sendo cada vez mais utilizada em todo o mundo devido às suas vantagens em relação ao concreto convencional. Diversas pesquisas têm sido realizadas para avaliar a viabilidade e as vantagens do uso do concreto autoadensável em diferentes tipos de elementos estruturais. Para Macena Júnior, 2019,
Em termos de desempenho, o concreto autoadensável oferece diversas vantagens em relação ao concreto convencional, como a redução do custo da aplicação por metro cúbico do concreto, a garantia de excelente acabamento em concreto aparente, a otimização da mão de obra e maior rapidez durante a execução da obra, a melhoria nas condições de segurança da obra, a eliminação do ruído provocado pelo vibrador, o bombeamento em grandes distâncias horizontais e verticais e a eliminação da necessidade do espalhamento e vibração. A possibilidade de trabalhar com pequenas dimensões e o uso de grandes volumes de aditivos minerais provenientes de resíduos industriais, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental. Além disso, a utilização do concreto autoadensável em obras de alvenaria autoportante pode trazer ainda mais benefícios, pois esse tipo de estrutura requer uma maior precisão no processo de concretagem, devido à necessidade de um bom preenchimento das células de concreto. O permite uma melhor distribuição do concreto, evitando formação de vazios e aumentando a resistência da estrutura. No entanto, Macena Júnior relata que é importante destacar que o sucesso do uso do concreto em obras de construção civil depende de diversos fatores, como o tipo de agregado utilizado, a proporção de água e cimento, a dosagem dos aditivos, a temperatura ambiente, entre outros. Portanto, é fundamental que os profissionais envolvidos na aplicação estejam devidamente capacitados e que haja um planejamento cuidadoso antes da aplicação do material. Além disso, os resultados deste estudo enfatizam a importância de entender o desempenho do concreto autoadensável em obras de alvenaria autossuportante, a precisão necessária no processo de concretagem para garantir o preenchimento adequado das células de concreto e a distribuição uniforme do material são aspectos essenciais para a resistência e durabilidade das estruturas. Portanto, compreender como o concreto autoadensável se comporta nessa. Conclusão. O estudo sobre o desempenho do concreto autoadensável apresentou resultados significativos que destacam sua importância na indústria da construção civil. Ao analisar as vantagens do concreto autoadensável em relação ao concreto convencional, sua aplicação em obras de alvenaria autossuportantes, fica evidente que compreender esse material é essencial para garantir eficiência, qualidade e segurança nas construções. Os dados obtidos ressaltam a viabilidade econômica, estética e ambiental do concreto autoadensável, oferecendo uma alternativa vantajosa para diversos tipos de elementos estruturais. Além disso, a precisão exigida no processo de concretagem em obras de alvenaria autossuportante destaca a necessidade de compreender o comportamento do concreto autoadensável nessas condições específicas, visando assegurar a estabilidade e durabilidade das estruturas. Portanto, este estudo reforça a importância de continuar investigando e compreendendo o desempenho do concreto autoadensável. Ao fazê-lo, os profissionais do setor poderão aproveitar ao máximo as vantagens desse material inovador, promovendo a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade das obras.